Oi, gente, eu sou a Gabi Leite, do canal Poderosa Rotina, e hoje eu quero compartilhar com vocês como eu faço o Ponopono mágico e como que ele tem agido na minha vida. Então, pra falar isso, eu quero contar uma história, tá? Eu quero compartilhar uma história que aconteceu ontem. Hoje é dia 12 de dezembro, então aconteceu ontem, dia 11, sexta-feira. E a história é a seguinte, bom, pra quem me segue no Instagram, já sabe que eu moro na Holanda e eu tô fazendo todo o processo, né, de tirar toda a documentação e um dos processos é que eu preciso tirar minha carteira de motorista holandesa, tá? Então eu já tenho a carteira de motorista brasileira, eu tirei há mais de 10 anos em Ilha Solteira, porque eu fiz faculdade lá, então eu acabei tirando lá. E assim, eu não paguei pra tirar a carteira de motorista, eu realmente passei. Então eu sei dirigir, eu posso não ser excelente, mas eu sei dirigir. E aí, gente, eu tô tirando a carteira de motorista aqui porque eles não aceitam a carteira de motorista brasileira. Beleza. A gente teve que fazer primeiro a prova teórica. Então a gente fez a prova teórica. E pra vocês terem uma ideia do que precisa saber aqui na Holanda, é assim, é tamanho de trailer, porque aqui as pessoas podem colocar um trailer acoplado no carro. Então você precisa saber o tamanho do trailer, você precisa saber o que que você coloca dentro do trailer e quanto que ele tá passando do final dele, tipo, quais são as medidas. São várias coisas que você tem que decorar. E você só pode errar uma ou duas perguntas na prova. Então, assim, você pode errar, tipo, quase nada, né? E aí, beleza, a gente estudou pra caramba. Pra quem até quiser dicas, né, de como passar na prova teórica holandesa, né, eu posso dar essa dica se vocês conhecerem alguém que tá morando na Holanda ou que vai morar aqui. Enfim, mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é o Ho Oponopono, tá, gente? Tenham isso em mente. E aí, ontem, né, eu fui fazer minha prova prática. Então, vamos lá, só pra explicar pra vocês uma coisa. Aqui na Holanda, você não pode fazer uma prova prática de direção sem passar por uma escola de direção, uma autoescola. Por quê? Porque não pode. Então você tem que pelo menos fazer algumas aulas com a escola. Beleza. Eu e o Pedro, a gente negociou com a escola e a gente ficou de fazer. Eu fiquei de fazer 8 aulas e o Pedro ficou de fazer 2 aulas, tá? E aí a gente fez essas aulas. E ontem foi o dia da prova. O Pedro fez a prova na quarta e eu fiz a prova ontem, tá? Aí beleza. E a semana inteira eu tava fazendo. Eu sempre faço o Ponopono de manhã, né? Eu acordo já e já faço o Ponopono. Tipo, todo dia de manhã eu tenho minha rotina, né? Eu acordo, faço meditação, depois faço o Ponopono, depois leio um livro, depois eu faço LPF, depois eu estudo gramática de inglês, depois eu vou pra academia, depois eu volto, faço meu café da manhã e começo a trabalhar. Porque eu trabalho numa empresa das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, tem uma vida normal, trabalho. E aí, gente, o que acontece, né? Eu faço todos os dias o Ponopono, né? 108 vezes. Só que esses últimos dias que eu ia ter a prova, né? Eu comecei a me mentalizar mais, visualizar mais, que tava dando tudo certo, que eu chegava aqui em casa muito feliz e tudo mais. E aí, no dia da prova, que foi ontem, eu acordei super feliz, super animada, fiz minha meditação, fiz toda a minha rotina normal. E aí eu fui fazer uma aula antes da prova, que ele faz isso com a gente, né? Então ele pega você na sua casa com o carro, que você vai fazer a prova, e aí você faz a aula com ele na cidade. Então a aula foi na cidade, e aí depois eu ia ter a prova, né? Às 11 horas da manhã, então ele me pegou aqui 10. Aí a gente tava lá no carro, né? Eu tava dirigindo e tal, e a gente tava conversando, e eu perguntei pro meu professor, né? Eu falei assim, ô Walter, me fala uma coisa. Gente, tudo isso em inglês, tá? Porque eu não falo holandês ainda. Então, foi assim, eu falei, Walter, me fala uma coisa, o que que eu, né, fala uma dica pra mim, né, o que que você acha que eu devo fazer na prova, tudo mais, né? Aí ele virou assim pra mim, gente, ele falou assim, Gabriela, ele me comparou com o Pedro. Ele pegou e falou assim, que ele tinha dito que o Pedro era melhor que eu, né? Resumidamente. E eu tô de TPM, gente. E eu tô muito sensível esses dias. Então aquilo caiu na minha cabeça como uma bomba. Tipo assim, eu sei aceitar críticas, não é nada disso, mas é que assim, eu tô de TPM e eu tô muito sensível. E eu queria só uma opinião sobre a prova, eu não queria ser comparada com ninguém. E eu acabei ficando muito chateada, né? Até com uma lágrima, assim, TPM, feelings total. Mas enfim, eu vou falar sobre o Ponopono, tá, gente? Então acompanha a história, que a história é boa. Aí, beleza, já fiquei meio assim, né, com a cabeça, falei, meu Deus, né, eu dirijo há 10 anos, tipo assim, já tô ficando nervosa. Aí, beleza, gente, eu cheguei lá no CBR, né, que é tipo o Detran aqui da Holanda,
E aí, antes da prova, né, o meu professor, ele abriu o capô do carro pra mostrar o lugar onde você tem o óleo, pra mostrar o lugar onde tem onde você coloca a água pro retrovisor e tudo mais. Porque aqui na Holanda você tem que saber essas coisas. Então ele mostra como é que você vê a pressão do pneu, se o pneu tá careca ou não. E você tem que saber isso no início da prova. E ele me falou algumas coisas tal, e eu, beleza, tentando decorar os nomes em inglês, né? Porque não são nomes que a gente usa todos os dias. Então, né, fiquei na cabeça, preciso decorar isso, porque nem em português, gente, eu sei esses nomes. Não sei vocês, mulheres, mas assim, eu não sei esses nomes, né? Geralmente a gente leva o carro no mecânico, ele faz tudo, ou quem enche pneu pra mim é meu marido ou meu pai, não sei. Eu nunca tive esse contato com o carro dessa forma. Mas enfim. Aí ele me explicou tudo que tinha que me explicar e, e eu só no pono, né? Ele falando comigo tal, eu decorando os nomes, mas na minha cabeça eu tava. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Porque, gente, quando eu vou passar por alguma situação que é desafiadora pra mim, tipo, eu sei que eu sei dirigir, mas assim, eu tava nervosa. Então, mesmo estando nervosa, eu tava lá. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito obrigada. Na minha cabeça. Então, tipo assim, olhando pro cara e. Uhum. E na minha cabeça eu só tava. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito obrigada. Sempre. Aí, e essa é uma forma de praticar, gente, é uma forma que eu pratico. Então, assim, se eu conheço uma pessoa nova e eu sinto que tem uma resistência, eu fico na minha cabeça. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, obrigada. Assim, são quatro frasezinhas, né? E aí, beleza, né? Meu professor me explicou tudo mais. E eu. E aí, meu examinador chegou. Um holandês também, né? Claro. E ele fez o de praxe, né? Ele me perguntou o que eu tava esperando da prova, porque é assim que é. E aí eu falei pra ele, olha, o que tem que falar, né? Eu falei, eu quero te mostrar que eu sei dirigir, porque eu já dirijo há mais de 10 anos, e porque eu tirei minha carta com 18, né? 19 anos. Então, assim, eu dirijo há mais de 10 anos, eu tinha minha carta no Brasil, tô tirando aqui agora, e eu quero te mostrar que eu sei dirigir com segurança e que eu conheço as leis de trânsito, né? Foi isso que eu falei pra ele. Ele falou, beleza, então. Aí a gente entrou no carro, né? Que a gente faz a prova no mesmo carro que a gente tem as aulas. Aí, beleza, entrei no carro. A primeira pergunta, gente, que ele me fez, tá? Primeira pergunta. O que é a luz azul no painel? Meu professor não tinha me falado. Eu fiz a prova teórica faz uns 4 meses. Eu não lembrava da palavra em inglês. A palavra fugiu da minha cabeça. Era luz alta, né? Azul no painel era luz alta, mas enfim. Fugiu da minha cabeça, fugiu completamente. Aí eu tive que ligar o carro, olhar o painel, ver a luz azul. Também nem lembrava o que era luz azul, gente. Tava nervosa, enfim. E aí eu olhei pro painel, falei, ah, tá. E como eu não lembrava a palavra em inglês, eu fiquei explicando pra ele como é que eu usava, né, a luz alta. Tem que fazer assim no painel, né, pra usar, porque se o carro estiver vindo com alguma coisa pra avisar o carro, enfim. Consegui explicar. E aí ele falou, beleza. Só que eu já fiquei mais nervosa ainda, né? Mas mesmo assim, gente, mesmo estando nervosa, eu continuei no Ponopono. E, gente, o Ho Oponopono é uma coisa que é assim, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, por mais que as coisas não estão do jeito que a gente imaginava, a gente tem que entregar, confiar, aceitar e agradecer. E eu tenho essa mentalidade na minha vida. Por mais que as coisas não estejam indo do jeito que eu gostaria, eu continuo. Entrego, confio, aceito e agradeço e continuo no Ho Oponopono, tá? E o Ho Oponopono, gente, nada mais é do que uma limpeza de memórias. Então, sempre que você fala essas palavras, essas frases, né? Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato. Você tá limpando as suas memórias, tá? Depois eu faço um outro vídeo explicando melhor. Mas enfim, vamos continuar na história, que a história é boa. E aí, beleza, tá, né? Já comecei lá, não sabendo o que era a luz azul. E já fiquei um pouco mais nervosa, já tava nervosa, né? Pelo que meu professor tinha dito antes e tal. Enfim. Aí entrei no carro, ele falou isso na pergunta da luz azul, perguntou umas outras coisas que eu sabia responder. E aí ele falou, então agora vamos sair pra dirigir pela cidade, né? Porque a gente tem 3 etapas nessa prova de direção. A primeira, você tem que mostrar que você dirige com segurança, porque aqui na Holanda tem muita bicicleta. Então, imagina, né? Você tem que ter muita atenção, porque as bikes têm prioridade, enfim, tem que dirigir com segurança. Segunda coisa, você tem que fazer uma manobra especial, que seria tipo estacionar ou fazer um retorno na rua, alguma coisa do tipo. Ou fazer a ladeira, né? A prova da ladeira, mas aqui na Holanda não tem ladeira, é tipo muito reto. E a terceira coisa é mostrar que você sabe usar o GPS, né? Então você tem que colocar o endereço que ele te fala e você tem que mostrar que você sabe dirigir usando o GPS. Então são 3 coisas que você é avaliado. Beleza. Eu saí, né, do Detran, né, que chama CBR.
E fui lá, né? Dei a partida certinho, graças a Deus, né? Que pelo menos isso deu certo. E comecei a dirigir. E eu já falei pra ele, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho problema com direita e esquerda. Eu tenho problema com direita e esquerda até em português, gente. Então imagina em inglês e imagina fazendo uma prova. Falei pra ele, ó, então me aponta, né? Aí ele falou, tudo bem, não tem problema nenhum, tal. Meu professor até tinha me dito que não tinha problema falar pra ele que eu tinha problema com direita e esquerda. Mas enfim. E me fala, gente, vocês têm problema com direita e esquerda também? Ou sou só eu? Porque assim, eu acho que eu puxei minha mãe nesse aspecto, porque é uma coisa de louco. Mas enfim. Aí, continuando, né? Tamo lá, tô dirigindo e tal. Gente, aqui na Holanda tem 1 milhão de regras se acontece algumas coisas. Por exemplo, se tem carro funerária, né? Carro de funerária passando, tem uma regra. Você não pode cortar o primeiro carro da procissão, sabe? Se tem comboio militar e a bandeira for azul, é uma regra. Se a bandeira for verde, é outra coisa. Enfim, tem várias coisas assim aleatórias. Se eu falar pra vocês que absolutamente tudo apareceu na minha frente, tudo, 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 tudo. Apareceu mulher grávida, apareceu carrinho de bebê, apareceu milhões de bikes ao mesmo tempo, apareceu moto cortando, apareceu gente fazendo cagada na minha frente, apareceu esse comboio militar, tipo, assim, apareceu tudo, tudo, tudo. E aí eu comecei a ficar mais nervosa ainda, né? E mesmo assim, na minha cabeça eu tava, eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, obrigada, tipo, toda hora. E, gente, lembrando que eu tava de TPM, tá? Eu não sei como é a TPM de vocês, mas depois que o chip da beleza acabou, a minha TPM, ela tá uma coisa de louco, assim, tá totalmente descontrolada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas, né, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês veem. Mas, assim, minha TPM tá descontrolada. E mesmo assim, na minha cabeça eu tava, eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, obrigada. Toda hora, sem parar, tá? Tem que ficar muito claro na mente de vocês que o Ho Oponopono eu fiquei fazendo o tempo inteiro. Então eu tava dirigindo lá, ouvindo ele falar, mas na minha cabeça eu tava, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grato e tal. Toda hora, em silêncio, tá, gente? Só mentalizando. E também com o mesmo pensamento, né? Eu confio, aceito, agradeço, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Beleza. Então tá, né? Aí tô lá fazendo a prova, tal. Nossa, gente, eu comi faixa da esquerda. Eu trocava a marcha assim, tipo, eu ia pra. Porque aqui na Holanda tem uma outra coisa, né? Você não pode. Como é que tem que ser, né? É meio complicado de explicar. Mas você tem que estar sempre dirigindo. Você não pode estar no ponto morto teu carro. Esse é o ponto. Você não pode estar no ponto morto. Então, pra quem sabe dirigir, quando a gente tá no Brasil, a gente tá no semáforo, a gente põe no ponto morto, né? Aqui não. Aqui sempre tem que estar na primeira. Eu passei da primeira pra segunda pra terceira, fiz uma salada mista, assim, ficou uma coisa horrorosa. Parecia que eu tava afobada. E, tipo, eu tava realmente, né? E aí teve uma hora que ele pediu pra eu dar ré, pra fazer um estacionamento de ré, né? Tipo, entrar na rua assim e dar ré e entrar de ré no estacionamento. Quando eu fiz isso, gente, eu fiz assim, tipo, o pior estacionamento da minha vida. Tipo, péssimo. E eu tinha acabado de fazer lá no Detran, né, no CBR. Eu estacionei bonitinho, perfeitinho, e estacionei péssimo. Aí nessa hora, gente, e eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu quero que vocês entendam que não é tudo que a gente faz, que a gente, mesmo a gente sabendo fazer as coisas, a gente tem uma pressão na nossa cabeça, alguma coisa acontece, a gente se sente mal e sai do nosso controle. E aí, né, e como eu estou de TPM, né, os hormônios estão falando mais alto, ele olhou pra minha cara e perguntou: o que você achou do seu estacionamento, né? Você achou que você foi bem ou você foi mal? Na hora, gente, eu olhei pra cara dele e comecei a chorar. Gente, chorar. E eu morri de vergonha. Porque pensa, outro país, um cara que eu não conheço, me avaliando numa prova, eu tenho 31 anos, vou fazer 31 anos semana que vem, gente. Comecei a chorar. Tipo assim, meu, que vergonha. Que vergonha. E eu, tipo assim, eu fiquei mais triste porque eu falei, cara, fiz o Ho'oponopono, faço meditação, faço tudo e não consigo controlar meus hormônios, sabe? Tô, tipo, na TPM descontrolada. E aí eu comecei a chorar e eu falava pra ele, né? I'm so ashamed, so sorry. Eu falei pra ele, né? Tô tão envergonhada, me desculpa. Porque eu não queria estar chorando na frente dele. Aí, gente, quando eu falo que o Ho'oponopono existe, que a mágica acontece, olha o que aconteceu. Ele falou pra mim assim, Gabriela, desliga o carro, né? Aí eu desliguei o carro e eu tava chorando, né? Ele pegou um lenço pra mim, eu, né, enxuguei minha lágrima e tal. Ele falou pra abrir o vidro, abri, -2 graus, abri o vidro pra respirar e tal. Ele respirou junto comigo, gente. Tipo assim, um fofo, respirou junto comigo. Aí ele virou pra mim e falou assim, quantos você tem, Gabriela?
Aí eu falei, vou fazer 31 semana que vem, né? Já pensando, talvez colhe, né? Alguma coisa que eu fale aqui. Aí ele falou assim, eu tenho uma filha que ela é muito parecida com você. Ela tem a sua idade. E ela se cobra muito. Ela cobra, assim, uma perfeição que não existe. E você não precisa se cobrar tanto assim. Não precisa ficar nervosa. Gente, ele começou a falar pra mim isso. Eu já pensei, poxa vida, né? Gente boa pra caramba. Mas assim, não passei, né? Caramba. Tipo, deu tudo errado. Porque eu fiz tudo errado, né? Eu comi faixa. Tipo, não foi muito, mas eu comi um pouco da faixa da esquerda. Eu troquei as marchas errado. Tipo, eu fiz a ré, né? Eu dei a ré no estacionamento, não foi legal, não ficou perfeito, tipo assim, ficou fora. Aí eu olhei pra cara dele e fiz assim pra ele, né? Eu falei, assim, gente, vocês não me conhecem, né? Mas eu tenho a mania de, tipo, se eu entro no Uber, tipo assim, quando eu morava em São Paulo, eu pegava o Uber, às vezes, né, da FGV, que eu fazia FGV ali na Faria Lima, até minha casa, dava tipo uns 10 minutos. Gente, sempre que eu saía do Uber, eu sabia da vida inteira do Uber, tá? Eu sempre fui assim. Eu gosto de conversar, gosto de saber e tal. Então, eu sempre sabia tudo da vida do Uber. Então, com esse cara não foi diferente, né? Porque na hora que ele falou pra mim, olha, eu tenho uma filha parecida com você e tal, ela se cobra muito, eu já olhei pra ele e falei assim, ai, então me ajuda, o que que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque eu faço meditação, eu faço o Ponopono. Não falei do Ponopono, gente, mentira. Porque eu fiquei com muita. Eu pensei, nossa, se eu falar do Ponopono, né? Eu vou ter que explicar pra ele o que é o Ponopono, ele vai me achar mais louca ainda, né? Então eu peguei e falei pra ele: olha, eu faço meditação todo dia de manhã, eu faço afirmação positiva pra mim mesma, né? Eu tento ser uma pessoa positiva, alegre e que confia em mim mesmo, mas assim, poxa, hoje, que era um negócio que eu sabia fazer, que eu sei fazer, gente, tipo assim, eu dirijo há mais de 10 anos, e meu psicológico me atrapalhou completamente, e mesmo fazendo o Ho'oponopono, né, pensei eu. Aí ele falou assim, não, veja bem, não fique assim, não se cobre tanto, foi um fofo, assim, ele foi, tipo, muito gentil. E pediu pra eu respirar, pra me acalmar. Ficamos lá uns 5 minutos, eu me acalmando e tal. Ele falando pra eu não ficar assim, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí ele falou assim, Gabriela, agora a gente terminou, né? Eu fiquei melhor. Ele falou, então tá bom. Coloca no GPS, né? Que era a última etapa da prova. Coloca no GPS pra gente voltar pro CBR, né? Pro Detran. E aí eu peguei, coloquei no GPS, escrevi, né, o endereço. E na hora que eu escrevi o endereço, gente, eu esqueci de dar o enter. Então eu tive que parar no meio da rua. A rua não tinha ninguém, claro, mas eu parei no meio da rua e dei o play, né, no GPS, dei o enter no GPS. Aí eu fui. Tipo assim, mais uma coisa que eu não fiz direito, né? E aí eu pensei, comigo dirigindo, né? Vou continuar no Ponopono, porque assim, não acabou ainda. Eu entrego, confio, aceito e agradeço pra todas as coisas. Vou continuar no Ponopono, mas assim, já tinha pensado, não tem problema, vou fazer outra prova, nada demais, né? Vou gastar mais dinheiro, mas fazer o quê? Não é o fim do mundo, tudo bem, mantenha calma, tal. E aí, gente, continuamos conversando, tal, a gente dirigindo até o CBR, né, o Detran. Saímos do carro, meu professor que tava me esperando lá no CBR, ele chegou, né? E ele já dá a resposta na hora, né? O resultado sai na hora. E ele virou pra mim e falou assim, eu tava de máscara, né? Por causa do Covid. Aí ele olhou pra mim e falou assim, né? Pra mim e pro professor, parabéns, você passou. Gente, vocês não estão entendendo. Eu abri um sorriso de orelha a orelha e eu fiquei com o olho desse tamanho. Tipo, eu olhava pra cara dele, eu não entendia. Eu falei assim, eu fiz assim. Aí ele falou, você não entendeu? Você não tá acreditando? Por que você tá tão impressionado? Eu falei assim. Aí na hora eu falei ainda, né? Porque, ai, gente, quem me conhece sabe, eu sou um pouco sincera demais. Eu ainda falei assim pra ele, não, porque meu professor falou que o Pedro era melhor que eu na direção. Aí o professor falou assim: não, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, não sei o quê, não sei o quê. Ficou engraçado, né? Mais ou menos. Enfim, passei. Então, assim, gente, a conclusão da história, né? Esse áudio ficou super longo. Mas é que eu queria muito dividir essa história com vocês. Porque, assim, enquanto não chegar no final, não pare de acreditar e de fazer o pono. E, assim, tem gente que, assim, é uma coisa louca, né? Porque eu poderia muito bem ter reprovado, gente. Obviamente. Porque eu não fiz as coisas como deveria ter feito. Eu estacionei errado, eu comi um pedaço da faixa. Ele poderia olhar pra minha cara e falar assim: faça de novo. Mas assim, tipo, eu não sei se vocês acreditam em Deus, tá? Ou universo, o que vocês quiserem chamar.
mas assim, tudo foi colocado no lugar certo, sabe? Então, pra mim, o Ho Oponopono é como se as coisas realmente assim, ó, fizessem assim, se encaixassem. E você não precisa ter nenhum tipo de ansiedade sobre nada. Claro que meu psicológico me atrapalhou, eu tava de TPM, né? Eu estou de TPM, então me atrapalhou muito. Fiquei ansiosa na hora, tava sensível, então assim, tudo que aconteceu me atrapalhou psicologicamente, mas assim, gente, eu segui firme no Ho Oponopono, entendeu? Eu fiquei, eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, obrigada, na minha cabeça, todo o tempo, do início ao fim, e aceitando, entregando e sendo grata. Então entrego, confio, aceito e agradeço. Porque assim, eu não sei o que ia acontecer. Eu poderia ter feito a prova de novo, não ia ter problema nenhum, né? O que ia acontecer? Vou fazer mais uma vez, não teria problema nenhum. Eu sei dirigir. Mas assim, gente, por que eu faço o Oponopono? Porque o Opono, assim, coisas sobrenaturais acontecem. Então eu tô dividindo isso com vocês, que é uma coisa super particular, assim, né? Tipo, falar de TPM, falar de sensibilidade, de eu ter chorado, né, na frente do cara, tipo, mostra uma fraqueza, né, que não é muito fácil aqui de dividir com vocês, mas eu só quero falar pra vocês que acreditem, entendeu? Porque a mágica tá, tipo, aqui, ó, pra gente só acessar. E por isso que eu tô dividindo isso com vocês, porque é mágico, é realmente mágico, é uma ferramenta que tá acessível pra qualquer pessoa, é de graça, é só você falar essas palavras. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito, obrigada. Então, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, Eu faço Ponopono há muitos anos já, nem consigo mais lembrar. Acho que faz mais de 6 anos que eu faço Ponopono. Então, gente, é isso. Façam o Ponopono. É, Coisas mágicas acontecem, mágicas mesmo, assim. Vocês têm que acreditar, porque na minha vida acontece tanta coisa mágica, tanta coisa mágica. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um canal que eu sigo, que eu adoro, que é uma mulher que ela ensina como fazer o Ponopono mágico. E assim, gente, ela tem quase 1 milhão de inscritos no YouTube. E ela ensina como fazer o Ponopono. E tem muita gente alcançando coisas incríveis. Então, essa é a minha dica de hoje. Faça o Ponopono. É assim que eu faço. É toda hora. É na situação ficar. Eu te amo, por favor, me perdoa. Sinto muito, obrigada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.